A paz de Cristo, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã abençoada, para o nosso terceiro dia de workshop de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, nossa semana acadêmica do segundo semestre. Quem é aluno da graduação aí, levanta a mão, por favor. Aluno da graduação, olha, muito bom. Quem é aluno do curso Teologia Bíblica? Tem alguém aqui, ó? Curso Teologia Bíblica. Isso é uma bênção. Para nós é uma grande alegria receber vocês. Nós já vamos orar e chamar os nossos participantes de hoje, mas eu quero já deixar registrado aqui nesse início a participação dos nossos polos. Nós estamos aqui na Taquara, no Rio de Janeiro, mas o nosso workshop está sendo transmitido para Rio das Ostras, Moca, em São Paulo, Itaperuna, Campina Grande, na Paraíba, Vilar dos Teles, São Gonçalo, Moreno, em Pernambuco, Belo Jardim, em Pernambuco, Macaé, Recreio, Igapó, no Rio Grande do Norte, Campo Grande, no Rio de Janeiro, Itaboraí, Penha, Joinville, em Santa Catarina, Alphaville, São Paulo, Imbiribeira, Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, Caruaru, Pernambuco, Lisboa, Portugal, Curitiba, Paraná, São Mateus, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, Pingo d'Água, Rio de Janeiro e Brasília. Você pode dar um aplauso para Jesus aí? E Deus abençoe cada um de vocês que está recebendo a transmissão, que todos sejam ricamente alcançados pelos ensinamentos que serão ministrados aqui hoje. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus, Pai eterno, Senhor de toda a glória, de todo o poder e de toda a autoridade. Senhor, quem somos nós para chegar à Tua presença? Mas o Senhor abriu um caminho para nós. O Senhor nos deu acesso, o Senhor nos deu condição, o Senhor nos justificou, e por isso nós estamos aqui reunidos no Teu nome, debaixo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, debaixo da Tua autoridade. Recebe a nossa adoração, nosso louvor. Tudo que está sendo feito nesses dias é para o louvor da Tua glória. Senhor, pedimos a Tua presença, a Tua bênção, a Tua direção. Usa, Senhor, os palestrantes, os participantes desta manhã. Usa a pastora Elisete Malafaia. Usa, Senhor, pastor Alex Alves. Senhor, abençoa cada aluno. Abençoa cada um dos Teus filhos, aqui como os que estão espalhados por todos esses lugares. E, ó Deus, eu Te entrego a Faculdade Vitória em Cristo. Peço a Tua bênção sobre nós. Peço que o Senhor nos dirija, que o Senhor abra portas, que o Senhor mostre o caminho certo e que o Senhor realize, porque sabemos que tudo é o Senhor quem faz. Que o Senhor realize os Teus planos, os Teus projetos nesta instituição de ensino. Recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos palestrantes, pastor Elisete Malafaia, por favor, dá um forte aplauso para Jesus. Pode se assentar, minha pastora. Seja bem-vinda. Tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. Eu quero convidar o pastor Alex Alves. Pode, meu irmão, ocupar aqui essa cadeira. Glória a Deus pela vida de vocês aqui. Gente, a mim coube fazer o encerramento, né? Hoje era o professor Johans, ele não pôde vir hoje, e na terça e quarta-feira era o pastor Ronaldo, que ia fazer a mediação. O pastor Ronaldo pegou Covid, não pôde vir, o Johans o substituiu, e hoje sobrou para mim. Então, vocês vão ter que me aturar aqui no meio. Ainda bem que eu vou falar bem pouquinho, né? Ainda bem que eu vou falar bem pouquinho com vocês. Gente, gostei da motivação dos alunos aí, ó. Glória a Deus, né, pastor? Escapei.
Gente, o tema de hoje é psicologia e bem-estar. Psicologia eclesiástica e bem-estar. E nós estamos aqui com dois psicólogos, né? Dois psicólogos atuantes, dois pastores que trabalham, que dirigem igrejas e que atendem pessoas, que possuem muita experiência e têm muito conhecimento para compartilhar conosco. Então, eu quero já abrir esse workshop, dando oportunidade à pastora Elisete para falar sobre esse tema, né? A vivência que a senhora tem, o que a senhora tem percebido nos dias atuais, aquilo que a senhora quer transmitir para nós sobre psicologia eclesiástica, que é psicologia na igreja, e bem-estar. Bom dia, na graça, na paz e no amor de Cristo Jesus. Um abraço aí para vocês aqui presentes, para vocês que estão aí online. Muito feliz de estar falando com esse povo aí, escolhido por Deus, abençoado, bonito, ungido e vitorioso. Tá? Porque nós somos sacerdotes e sacerdotisas reais nessa terra, família de Deus, não é verdade? Eu vejo a psicologia eclesiástica muito importante. Por quê? Na Bíblia estão os 4 conhecimentos: o teológico, o filosófico, o científico, né, e o senso comum. E a gente vê a psicologia na Bíblia. É muito importante. Quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim: que a paz de Cristo domine todo o vosso ser, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis diante de Deus. Então, a gente tem que entender que o ser humano é um ser psico, bio, sócio, espiritual. Né? Ou então um ser tricotômico, ele é espírito, alma e corpo. Então, nós temos que cuidar do nosso espírito, nós temos que cuidar da nossa alma, quer dizer, da nossa psique. Na alma estão os nossos sentimentos, desejos e vontades. Então, como a gente precisa cuidar da nossa alma, né? E cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é a ferramenta mais importante que Deus tem para usar nessa terra. Né? Deus precisa de um corpo para atuar nessa terra, que tenha um espírito dele atuando no seu espírito e também atuando na sua alma, nos seus sentimentos, desejos e vontades, para que a gente viva bem. Então, é muito importante quando a gente entende a importância, né, de nos autoconhecermos. E muitas vezes a gente sabe, hoje a gente vive em tantas demandas, porque a importância da psicologia, né, eu hoje não atendo como psicóloga, eu atendo mais com aconselhamento, que eu deixei, né, consultório para ficar só na igreja, trabalhando com aconselhamento. Mas a gente vê as demandas que o ser humano traz da sua trajetória de vida, os traumas, né, que ele adquire nos seus relacionamentos. Então, a gente vê a importância do atendimento. Mas por que é importante você cuidar da sua alma? E muitas vezes vai ser necessário você buscar um psicólogo, um terapeuta ou um aconselhamento cristão. Porque depois da queda, né, Deus nos criou saudável. Vamos lá para o princípio. Tudo tem um princípio. De um modo saudável. Nós não iríamos morrer, não iríamos envelhecer. Nós vivíamos num ambiente de harmonia, de saúde, de amor, de paz, né? De homeostase, muito equilíbrio em todas as áreas. Por causa da desobediência daquele casal, ele foi expulso do Éden. E ao ser expulsos do Éden, aquele casal ficou desorganizado internamente nas suas emoções, fisicamente na sua saúde e espiritualmente, porque houve um corte da presença de Deus na vida dele. Então, eu gosto de dizer que a partir da queda, todos nós ficamos com um defeito de fabricação, que é o pecado. E o pecado nos desorganizou internamente, né, nas nossas emoções. Depois eu posso falar um pouquinho mais tarde, que eu quero deixar vocês falarem também das nossas emoções. Ficamos desorganizados fisicamente, passamos a morrer, a envelhecer, né, e espiritualmente ficamos afastados de Deus. Então, há importância, sim, do aconselhamento pastoral, da psicologia, do atendimento, para todo ser humano, mas é algo muito pessoal, a pessoa tem que querer, né? Pastor Alex, suas considerações iniciais, por favor. Bom dia para todos aqui presentes. Eu quero, primeiramente, agradecer pela oportunidade tão especial ao nosso pastor, o pastor Silas, a pastora Elisete. Importante demais estar aqui, participando
né, do workshop, pastor Isaías, tá bom? Muito obrigado. A todos os polos, alunos, nossos polos, né? Um abraço para todos, bom dia, né? Os polos do nosso Brasil e fora, em Portugal. Que Deus abençoe a todos. Bem, a psicologia, ela é de suma importância, verdadeiramente, né, dentro da igreja, no acompanhamento. Porque, como foi bem falado pela pastora, o ser humano, ele foi, de alguma forma, abalado, né, depois da queda. E isso influenciou bastante, gerou muitos reflexos. E a gente precisa ver esse ser humano como um ser que é corpo, que é alma e que é espírito, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, de ter um corpo, uma alma e um espírito, né, pleno. E isso é fundamental. Não tem como pensar na vida humana saudável emocionalmente sem a utilização da psicologia nos nossos acompanhamentos dentro da igreja. Muito importante. Hoje isso é praticamente fundamental. Não vai, de maneira nenhuma, eliminar o conhecimento bíblico, isso não vai atingir em nada ao conteúdo bíblico, mas é um somatório bem importante para qualquer ser humano hoje. Bom? Uma questão, pastores, que ela é recorrente dentro da igreja, nós estamos falando de psicologia eclesiástica, é a relação ou a diferenciação entre uma questão psicológica e uma questão espiritual. Esse é um assunto que vira e mexe alguém está comentando, né? A pessoa está passando por um problema. É um problema espiritual ou é um problema emocional? Como que, na visão da senhora e também depois na visão do pastor Alex, a gente consegue diferenciar, se é que há essa diferenciação? Como é que a gente identifica, a gente recebe alguém para atender? Nós somos pastores, né? Nós temos alunos pastores aqui que estão participando, professores, líderes de departamentos, e aí você identifica, ou a pessoa te procura, indicando a necessidade de ajuda. Como a gente identifica se é uma questão espiritual ou se é uma questão emocional? Se é possível haver essa diferenciação ou se isso faz parte de um complexo só? Bom, deixa eu começar dizendo alguma coisa aqui. A psicologia, ela só atua na área das emoções. A palavra de Deus atua em todas as áreas. Espírito, alma e corpo. Por isso que a Bíblia diz, né? Em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra a divisão do espírito, da alma, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra vai lá no teu inconsciente. Até em áreas que você nem se dá conta. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo atua lá. Porque o psicólogo não tem esse poder, né? O psicólogo vai agir em demandas emocionais, e nem todas, porque nós somos limitados, né? E a gente não tem como, mas a palavra vai. Agora, é muito interessante quando a gente fala de algum problema emocional, a Bíblia fala, Moisés teve problema emocional, tanto que ele era gago, ele viveu num ambiente, né, que ele foi tirado da sua mãe e foi passar lá para viver no palácio com o faraó. Querendo ou não, a criança sente, percebe mudanças de tudo. E alguns estudiosos vão falar, a gagueira dele talvez fosse em função disso, sabe? Dessa ruptura que houve, né? E Elias também passou por um problema emocional. Ele teve um desgaste espiritual, um desgaste físico e emocional naquela batalha ali, né? Quando ele enfrentou com os 450 profetas de Baal, que aí ele estava num desgaste espiritual, porque foi uma batalha, mundo espiritual tremenda. Foi uma batalha de desgaste emocional, porque você não se desgasta do teu emocional, que ele como ser humano com certeza ficou com medo, com certeza,
né? Passou por essas inseguranças. Fisicamente também foi um desgaste, né? E aí ele estava vivendo um momento difícil que Deus falou, agora vamos parar, né? Então ele foi tratado nessas 3 áreas. Agora, quando chega alguém para a gente atender, com uma demanda, com algum problema emocional, tem pessoas que eu vejo assim, foi um emocional, um trauma que ele traz, mas ele é salvo, porque a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, né? Então, a gente quando fala assim de cura interior, o que é cura interior? É um processo de santificação diário na nossa vida, que a gente tem que ter. Então, eu atendo pessoas que trazem um trauma, né? Passou por um abuso, passou por algo na sua trajetória de vida, ouviu tantas vozes, né? Amaldiçoando, que ela é salva, mas ela tem esse trauma que paralisa o seu potencial profissional, paralisa o seu potencial no relacionamento conjugal, na criação de filhos. Então, aí você vai atender e você vai ver as demandas. Ela é crente, é cristã, mas precisa ser tratada, curada na alma, nas emoções. E aí você trata e a pessoa sai dali, né? Entendendo muita coisa da sua trajetória de vida. Agora, tem pessoas que nos procuram com um problema emocional que é oriundo de um pecado não confessado, de algo que está lá, como o salmista, no Salmo 32, Davi falou, meus ossos estão sendo consumidos, porque ele não tinha confessado o pecado. Precisou do profeta Natan fazer uma tremenda terapia com ele, né? E lá no foco do problema dele. Tem uns que já vão e falam, tem outros que não. Tem que ir lá. Então, quando ele fala, esse Salmo 32 e o 38 é lindo, quando Davi fala, quando eu falei, eu tive vida, eu fui restaurado. Então, a gente tem que saber, né? Quando nos seus atendimentos você vai ver. Não, é simplesmente a pessoa é salva, é um crente, Deus, mas tem um trauma que está paralisando o potencial dele. Ele vive de altos e baixos emocionais, né? Mas é uma pessoa cristã, ora, jejua, lê a palavra, mas tem um trauma lá. E olha, e é tão interessante que eu atendo pessoas muito da igreja, e eu vejo, meu Deus, tem tantos crentes que era para ter uma vida abundante, plena, mas eles têm vergonha de falar dos traumas, daquilo que eles vivenciaram. E enquanto não falar, não há cura. Porque para haver cura tem que falar. Igual quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, caramba, aquilo é muito lindo, foi uma terapia focal. Quando ele falou, vai chamar teu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, disseste bem, falou a verdade. Começou a cura ali. Porque foi no foco do problema dela. O problema dela era de relacionamento. Ela buscava nos outros aquilo que faltava na sua alma. Talvez um abraço do pai, um beijo de uma mãe, um aconchego. Ela buscava nos relacionamentos. E Jesus foi no foco. Mulher, tu tem uma sede aí dentro, sabe? Que se você beber essa água viva, você nunca mais vai ter essa sede emocional. Então é muito lindo quando a gente entende isso, né? Que a gente tem que atender e ver o foco do problema, sabe? E o muito bonito, porque a gente está todo dia se curando. A igreja é linda, irmãos, a igreja é maravilhosa, a igreja é um hospital. A gente vem aqui para fazer a prevenção contra o pecado, contra os traumas e para fazer a cura também. Então hoje eu sei que também hoje é um dia de cura para a gente aqui nessa manhã, né? Porque é muito legal quando a gente entende isso. Aqui todos nós trazemos o trauma do pecado. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós aqui precisamos da graça, da misericórdia, da bondade de Deus que se renova a cada manhã e do sangue dele que nos purifica de todo pecado. Meu Deus, acho que vale um aplauso, hein? Que aula é essa? Ainda bem que está gravado. Pastor Alex, por favor, fala um pouquinho sobre essa questão emocional e espiritual. Muito interessante, né? Porque realmente é isso. A Bíblia diz, né, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, existe uma pessoa que aceitou Jesus, entregou a vida a Cristo, é salva. Agora, o emocional dela pode, sim, estar de alguma forma atingido. Eu costumo dizer que a alma, ela funciona como a sede das nossas emoções. E como sede das emoções, ela trabalha como uma central de armazenamento, mas também como uma central de distribuição. A alma, ela interage com o mundo exterior através, segundo os estudiosos, dos 5 sentidos que temos, né?
O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, ou seja, aquilo que vemos, a alma está interagindo, que ouvimos, que sentimos, que tocamos, tudo isso há uma interação da alma com o mundo exterior. Então, ela está funcionando. Outra coisa é que o ser humano, essa alma ela também distribui. E como é que ela coloca isso para fora? Através dos comportamentos. Aí, nos comportamentos, você consegue identificar algum tipo, né, de deformidade dessa alma, ou algo que acaba limitando, né, esse ser humano. A pastora falou sobre Moisés. Olha que coisa interessante. Moisés teve um corte, né, o que chamamos de catarse, né, logo no início da vida. Foi colocado dentro de um rio, ele chega chorando. Está chorando. Tem uma criança ali chorando. Então, a gente precisa pensar nisso. O quanto aquela criança, aquela alma, foi de alguma forma atingida. É cortado de um ambiente da família, da mãe, do pai. Então, vai ser criado depois por uma outra pessoa. No caso de Elias, olha que coisa também interessante. A pastora falou de alguns abalos diante dos profetas, mas eu gosto, inclusive, de pensar do início. Porque no início ele diz que não vai ter chuva, né, na terra. E aí Deus manda ele ir para perto de um rio, chega num rio, né, ele tem que ser alimentado pelos corvos. Aí a gente pode parar para conjecturar, imagina, né, os corvos têm que trazer o alimento, ele fica na dependência dos corvos. Será que ele vem? Será que não vem? Porque afinal de contas somos seres humanos, estamos falando de um ser humano. Jesus falou que Elias era um ser, né, como cada um de nós. Então, ele está naquela expectativa. Para a gente só entender isso aqui, é como alguém, né, está desempregado, depende de alguém que vai trazer o alimento, vai trazer, né, algo para alimentar os filhos. É mais ou menos assim. Então, tem esse episódio. O rio, né, seca. E aí o que acontece? Ele tem que ir agora para a casa de uma mulher viúva. Ali é uma outra situação, é um outro cenário, um outro episódio. Como é que está a estrutura desse ser humano? A pessoa sustenta, né, se relaciona com tudo isso, mas cada um tem uma estrutura. Aí depois ele tem um outro episódio, o filho da mulher morre. Olha só que coisa. O filho da mulher morre. É um ser humano, gente. A gente tem que pensar num ser humano. Mais à frente, aí agora tem que enfrentar os profetas de Baal, aquela coisa toda. Enfim, depois de tudo isso, né, ele ora, Deus responde, ele está totalmente abalado. Uma palavra desmoronou ele. E é o que ele vai dizer, e é isso aqui que me chama a atenção. Ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Olha que coisa interessante. Me parece que Elias estava fazendo uma força para além do episódio, o cenário onde ele passou. Me parece que ele estava tentando ser melhor do que os pais. E aqui tem algo muito forte para abalar uma estrutura emocional. Porque não dá para você construir qualquer coisa ou chegar muito longe tentando eliminar as suas bases. O ser humano precisa de base estrutural. E a principal base estrutural e emocional de um ser humano é a família. É claro que estamos falando aqui, no caso de Elias, de uma família que estava envolvida dentro de uma questão religiosa, né, que se distanciaram de Deus, dos princípios de Deus, mas, para além disso, existe uma base. O pai, a mãe, é a base estrutural, emocional para o ser humano. Eu vou citar pastor, que são nossos maiores exemplos. Você vai ver sempre a pastora falar a respeito da sua formação familiar, dos seus pais. Estávamos agora no café, a pastora traz o pai, fala do pai. Ela é remetida a isso, porque é a base, não tem como esquecer. E isso traz equilíbrio emocional. Você vai ouvir o pastor Silas falar, numa mensagem, ele sempre vai falar isso no púlpito. Flui, não faz força para fazer isso. Ele sempre será remetido à sua principal base emocional, seu pai. Ele sempre vai falar, né, do seu pai, daquilo que aprendeu, dos ensinamentos,
né? Ele costuma usar um termo, o velho Malafa e tal. Ou seja, é uma forma brincadeira, mas está fluindo. Isso aqui é sensacional para o equilíbrio emocional. Fala também da sua mãe, fala também do seu referencial, o pastor José Santos, né? A sua sogra. Isso aqui é uma base espiritual. Observa que existe uma base emocional e existe uma base espiritual. Gente, isso aqui faz toda a diferença no emocional de um ser humano. Isso aqui muda a vida de qualquer pessoa e leva esse ser humano muito longe, porque ele consegue enfrentar os desafios da vida, consegue se comportar de forma saudável, porque tem uma base, porque tem uma estrutura. E é isso que o ser humano precisa de alguma forma pensar. Não dá para destituir isso, não dá para quebrar, ignorar tudo isso. Precisamos rever exatamente isso, que é a nossa principal base. Estou falando porque, inclusive, a pastora trouxe o caso de Moisés, que houve um corte com a família, e Elias, né? E depois enfrentou esse quadro aí, né? De uma depressão, foi para uma caverna, enfim, por aí vai. Vale um aplauso aí, minha gente? Forte. Eu queria aproveitar esse fio da meada que foi colocado aqui. A gente vive um tempo muito intenso hoje, né? Um clima de emoções fortes no nosso país. E muitas pessoas têm Ainda bem que é forte, não são emoções mortais. Igual o livro. E muitas pessoas têm se abalado, pastora. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como blindar as nossas emoções, né? Tanto na questão intrapessoal, você com você mesmo, porque tudo começa no nosso interior, né? No nosso domínio próprio, e se prolongando para as relações interpessoais, porque ninguém vive sozinho, vivemos com outras pessoas, né? Os relacionamentos são imprescindíveis na nossa vida. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, como blindar as nossas emoções no aspecto intrapessoal, como é que eu mesmo consigo me proteger as minhas próprias emoções, até para que eu não venha ferir aqueles que estão comigo na caminhada, minha família, como já foi dito aqui, ou na igreja, nosso tema é psicologia eclesiástica, né? O que eu devo fazer e como que eu transito no meio das pessoas, nos meus relacionamentos, para que tenhamos relacionamentos saudáveis. Eu gostei muito da sacada do pastor ali, quando ele pegou, né, Elias, porque tudo está no início, tudo tem um princípio, né? E quando Deus nos criou, Ele nos criou com algumas necessidades. Nós nascemos com a necessidade de um kit de sobrevivência. Sermos amados, aceitos, valorizados, nos sentimos pertencentes ao grupo e segurança. Então, a gente tem essas 5 necessidades que são vitais. A pessoa precisa ser amada. E isso tudo é o quê? Dentro de uma família, né? É na família que você vai ser amado, que você vai se sentir pertencente, que você vai sentir segurança, que você vai se sentir valorizado e que você tem que sentir segurança. Então, quando falta, né, algumas dessas atitudes aqui que tem que ter esse kit, essa pessoa, essa criança vai ter problema, vai ter, né, alguma necessidade, alguma carência em alguma dessas áreas, ou de ser amado, ou de se sentir aceito, ou de se sentir valorizado, ou de se sentir pertencente ao grupo, ou de proteção. Aí vai afetar o ser humano emocionalmente, porque tudo começa dentro da família. Agora, quero falar uma coisa muito importante para vocês aqui. Não guarde traumas da sua família, nem tenha raiva da sua família. Porque se tem uma coisa aqui que ninguém escolheu, eu posso perguntar, alguém aqui escolheu a família que ia nascer? Não? Quem escolheu? Quem escolheu a família que você ia nascer? Deus. Foi Deus que escolheu a família que você ia nascer, que escolheu esse estilo de pai e mãe. E se Ele escolheu, Ele sabia que você nasceu com condições para você viver dentro dessa família, ser um canal de bênção.
e construir uma família, trazendo da família que você nasceu. Algumas coisas boas foram para você e as que não foram você não repete. Né? Então, é muito importante quando o pastor ali falou de Elias, do princípio, porque se você saiu com algum problema da sua família, de relacionamento com seu pai, com a sua mãe, que não perdoa, né, que carrega traumas, isso vai interferir na sua vida, como homem, como mulher, na área profissional, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua área ministerial, naquilo que você fizer na vida, vai interferir. Porque a família, eu tenho um terapeuta que ele é um judeu, e ele trouxe a terapia sistêmica para o Brasil, o Moisés Grossman, ele tem 80 e poucos anos, e ele tem um livro que ele falou assim, A Família é Deus. Ele diz que a nossa família é determinante sobre a nossa vida, porque nós vamos adquirir traços de personalidade na nossa família. Caráter do envolvimento familiar. Né? O ambiente. Nós somos seres de relacionamento, como o pastor falou muito bem aqui. Né? Não existe ser que não seja no outro. Você consegue se ver? Não, só se você colocar um espelho. Agora, você só consegue saber, ter alguma coisa da sua idade quando você olha para o outro. Por isso que nós temos que olhar para o outro. Porque nós somos seres, quando nós nascemos, até os 7 anos, a nossa personalidade está em formação. Então, a gente vai viver de modelos, de exemplos. E a gente vai herdar traços do ambiente. Então, é muito importante a gente entender isso. Porque tem coisas que você faz que, meu Deus, você está... Coisas que você guardou, porque o exemplo fica muito forte na nossa vida. Então, é muito importante, quando a gente fala, como você falou hoje, para lidar com as demandas, né? Você tem que saber quem você é. São 5 questões existenciais que todo ser humano tem quando a gente atende. Ele quer saber quem eu sou, afinal de contas. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito e para onde eu vou? Agora, quando você responde, quem eu sou? Antes de ser filho da família do teu pai, tu era filho de Deus. É o que o pastor Luiz Hermínio pregou lá na Slavec. Você quer ser curado? Volta lá para o princípio, não fica preso no trauma não, você foi criado. Como em Efésios 1:3, que diz que Deus nos criou, né, e nos escolheu antes da fundação do mundo, e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Eu creio que o mundo espiritual determina sobre o meu mundo emocional e sobre o meu mundo físico e material. Então, se diz que ele já me abençoou com toda a sorte de bênçãos, você já estava na mente de Deus. Seus pais só fizeram sexo. Quem mandou você à terra foi Deus. Quando eu entendi isso, acabou. Né? Posso ter ouvido o que eu vi. Que eu falo, não, foi Deus que me criou. Eu estou aqui porque Deus quis. Você está aqui porque Deus quis. Você está vivo? Tem um propósito de Deus para você. Não precisa ficar apavorado com o que está acontecendo, não, que Deus está no controle. É? Então, quando a gente entende isso, eu estou aqui porque foi Deus que me escolheu. E Ele me amou e preparou o cordeiro antes da fundação do mundo para morrer por mim, porque Ele já sabia que eu ia nascer pecadora. Isso é que é lindo quando a gente entende, né? Olha como Ele nos ama. Então, o amor de Deus é maravilhoso. E aí, quando você entende isso, não, eu estou aqui para cumprir algo. Eu não vim aqui, não caí aqui de paraquedas. Eu estou aqui para cumprir um propósito. E Deus vai te direcionar nesse propósito. Para quê? Para você ser um canal de bênção nessa terra. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E ele deixou o molde para a gente. Quem é o molde? Jesus. Exemplos nós temos muito. A Bíblia é cheia de exemplos. Mas molde, modelo é só um, é Jesus. Por isso que ele fala, Hebreus 12, 1 e 2. Olha, deixa todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque a gente fica olhando para o ser humano, a gente fala, mas ele tem defeito, mas eu também tenho, ou ele tem mais, eu tenho menos. Mas nós somos pecadores, não tem ninguém perfeito. Perfeito aqui foi Jesus. Então olhe para o molde. Nós saímos desse molde que é Jesus. Né? Então se sinta amado, escolhido por Deus. Você está aqui cumprindo um propósito. Desenvolva esse propósito e você já tem destino. Nós já temos destino, o céu. Né? Então não precisa se preocupar não. É viver pela fé, se sentindo amado, porque todos nós, seres humanos, nascemos com 3 vazios. Para me finalizar aqui. O primeiro vazio é da mãe. O segundo vazio é do pai. Pai e mãe têm que cumprir seus papéis, não vão ser perfeitos. Tá? E o terceiro vazio é Deus.
Pai e mãe não vai cumprir porque eu não sou perfeita, meus pais não foram. Mas se você deixar Deus preencher esse vazio de Deus, que foi o corte lá do Éden, né? Quando o casal foi expulso do Éden, ficou um vazio na alma. O vazio de Deus. Deus estava falando lá direto. A presença dele era constante. Ficou esse vazio. Mas se você deixar Deus, porque Jesus veio para suprir esse vazio. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, suprirá alguma necessidade? Quantas? Todas as nossas necessidades em glória através de Jesus Cristo. Pai e mãe não vão poder suprir. Marido, cônjuge, esposa não vai poder. Filho não vai. Riqueza não vai. Melhor casa não vai. O ser humano é um eterno insatisfeito por causa do pecado, né? É eterno ansioso, quer sempre algo mais. Isso até não é ruim, não. Essa ansiedade de querer mudar é algo que Deus colocou no ser humano para buscar coisas melhores. Mas deixa Deus preencher esse vazio na sua alma, como Ele falou, com o verdadeiro amor dele. Vai suprir, você vai ser um ser humano saudável. Não perfeito, mas saudável. Aleluia. Pastor Alex. Legal demais. Como né? blindar nossas emoções intrapessoais e relacionamentos? Então, pastor, a gente pensar na blindagem pode exigir um esforço muito grande. Essa que é a grande verdade. É igual pensar em controle. Eu vou controlar, eu tenho que controlar. É algo perigoso. Por quê? Você sempre tem que pensar em equilíbrio. Porque quando você pensa em controle, quando você perde o controle, você vai ficar muito mal. Então, tem que se pensar em equilíbrio. Inclusive, o pastor costuma falar, confiar em Deus é perder o controle. Né? É perder o controle. Então, você precisa ter se jogar, é se lançar. Você precisa confiar em Deus e perder o controle da situação. Então, quando se pensa em blindagem, nos traz a ideia de uma proteção. E aí você vai criar um outro equívoco. Qual? Um mecanismo de defesa. Porque toda fuga é um mecanismo de defesa. Então, você vai viver se defendendo de tudo e de todos, você vai apresentar um comportamento disfuncional. E isso, ao longo de um tempo, vai pesar sobre a sua estrutura. Então, é algo extremamente... Você pode sair de 8 e chegar em 8.000 muito rápido e muito fácil. Agora, como a pastora trouxe aqui, exatamente a queda, o que causou, a gente tem sempre que pensar nisso aqui. Houve a queda. Foi um abalo gigantesco na estrutura emocional de um ser humano. Né? O pecado trouxe tudo isso. Então, a partir disso, você precisa sempre pensar no plano criado por Deus para a humanidade. Porque apesar da queda, Deus não deixou o ser humano à deriva. Existe um plano de salvação e a nossa confiança precisa ser unicamente em Jesus. É isso que a gente precisa pensar e trazer, aplicar para a nossa vida. Pai, mãe, em algum momento pode não cumprir ou satisfazer todas as necessidades de um ser humano. Deveria, sim, claro, mas não dá para pensar numa completude. Não dá para pensar. Então, é uma elaboração individual das pessoas, do ser humano. Cada ser humano precisa elaborar isso e interagir com esse amor que já foi revelado por Deus para cada um de nós. No Éden, Deus não era o Senhor dos exércitos, não era o Jeová Jireh, não, Deus era pai. Estava ali como um pai que criou o filho. E a gente precisa pensar, só que quando houve a queda, então ali houve uma ruptura. Mas Deus, como eu disse, não deixou o ser humano aí à deriva. E uma outra coisa que é importante pensar sobre isso, é que, como disse o livro de Gênesis, no capítulo 2, eu até anotei aqui, versículo 24, olha que coisa interessante. Diz assim, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha que coisa interessante. Há aqui um princípio, uma base para a construção, né, familiar. Só que tão importante quanto deixar pai e mãe, é importante deixar, mas sem pendências afetivas.
sem pendências, porque essas pendências afetivas, elas de alguma forma, elas vão produzir algum tipo de reflexo no relacionamento, num casamento e com a sociedade, com o meio social. Então não dá para trazer da casa, da família, né, para o mundo exterior as pendências, porque tudo isso aqui vai causar, né, algum tipo de desequilíbrio na vida de um ser humano. Então a gente precisa pensar o seguinte, queridos, dentro da família, você vai ter a base, tá? Numa família estruturada, você vai ter uma base, você vai ter pai, vai ter mãe, mas os que têm isso aí, mas em algum momento, aquilo que você perceber que ficou como falta, você precisa interagir e saber que você é amada, que você é amado por Deus. Existe um Pai celestial que cuida da sua vida nos mínimos detalhes, e é isso que traz essa completude. O Salmo 37, no verso 3, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então a confiança, ela precisa ser sempre em Deus, porque é Ele que vai nos completar. Agora, estaremos sempre expostos a vários tipos de questões, e é quase que impossível não termos algum tipo de ferida, algum tipo de machucadura nessa vida. Vale um aplauso aí, gente? Forte demais. Já quero falar para os ansiosos que já estão me mandando mensagens, que daqui a pouco eu vou abrir as perguntas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Já tem pergunta aqui no grupo do workshop. O povo quer saber, né? Mas antes das perguntas, ainda quero tratar de 2 temas que eu acho que são muito importantes dentro desse escopo do dia de hoje, que é a gestão de conflitos, né? O pastor Alex acabou de falar que a gente sempre vai ter na caminhada, né, Pastor, conflito está depois da queda. Antes aquele casal vivia em harmonia. Depois da queda, que foi expulso do Éden, surgiu entre o casal um sentimento de tensão, conflito, acusação. Esses 3 sentimentos. Tensão. Houve tensão. O pecado trouxe tensão. Conflito, já começou ali. Acusação. A mulher que tu me deixa. Começou. Esses sentimentos surgiu depois da queda. E é o que eu vivo hoje, o ser humano. Tensão, conflito e acusação. E como lidar, né? Dentro desse tema de gestão de conflitos, eu anotei aqui a questão da comunicação não violenta, que é um tema bem recorrente da psicologia hoje, da empatia, da cooperação e, no nosso caso específico, da ética cristã, né? Como lidar trabalhar com foco na gestão de conflitos, que é uma realidade nossa, em todos os nossos relacionamentos, os conflitos podem surgir. A gente deve buscar ao máximo evitá-los, mas... Não deve. O conflito é bom até para ter crescimento. Onde não tem conflito, não tem crescimento, porque nós somos seres únicos, singulares, cada um com a sua história de vida, com o seu estilo de personalidade. Onde você vive num ambiente que o casal... A mulher, eu concordo com tudo que esse homem diz. Ou ele diz, eu concordo com essa mulher. Esse casal não está vivendo bem, não. Está tendo problema. Tem que ter um conflito, gente. É verdade. A chapa vai esquentar hoje em casa, como é que pode? Tu acha que eu concordo com tudo do meu marido? Ele com tudo... São 2 pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes. E isso que é o lindo. Deus trabalha com diversidade e singularidade. São os desafios. Aqui está todo mundo vestido igual. Só nós 3 aqui que nós combinamos lá dentro. Mas aqui cada um tem o seu jeito, estilo de roupa, estilo de corte de cabelo, gostos diferentes. Se o mundo fosse monocromático, ia ser uma tristeza. Então, essa diversidade é linda do ser humano. O importante é a gente aprender a viver com a diversidade. Porque o que traz crescimento é a diversidade, é a diferença. São os desafios, né? São os desafios, né? Não, isso aqui é legal, tem que ter conflito, já surgiu a saber lidar. Meu marido tem uma mensagem que ele prega, né? N conflito, P conflito e G conflito. Nenhum conflito, pequeno conflito e grande conflito.
É uma mensagem que ele prega. E ele fala sobre conviver com os conflitos. Faz parte. Se não tiver conflito, né? A gente pode... Isso é lindo, porque a gente vê na Bíblia. Paulo divergiu de Barnabé. Não foi? Depois ele mandou chamar Marcos, né? Então, Pedro também e Paulo se divergiram. De ideias, mas de sentimentos não. Então, a gente pode divergir de ideias, né? Várias ideias pensantes. Mas o sentimento é o mesmo. Nós nos amamos em Cristo. Como família, casal, pode divergir de ideia. Irmãos, qual é o irmão que não tem conflito com... Isso faz parte para crescer, gente. Cada um ter a sua autonomia. A busca da sua independência, da sua... E os pais, na educação, vão aprender a cuidar deles ali nos conflitos deles, não é verdade? Então, conflito faz parte. Não fique preocupado, não. Olha, se você está tendo muito conflito, eu vou falar igual o T.D. Jakes fala. É porque Deus quer te levar para algo grande. Entenda esses conflitos aí que Deus está te preparando. Você está na escola do treinamento. Pastor Alex. Ele não falou de Elias ali. Olha quantos conflitos Elias foi passando até chegar nos profetas de Baal. Treinamento de fé, gente. Verdade, os conflitos são necessários. A questão é a maneira como a gente olha para os conflitos, né? Eles nos impulsionam. São necessários para a vida, para o crescimento. E os conflitos também produzem a maturidade. Porque o que é maturidade? É a capacidade de lidar com as frustrações, com os conflitos, e ainda assim fazer uma leitura sadia e real de tudo isso. Se alguém olha para um conflito ou uma crise e acha que é o fim, já era, está paralisado. Os conflitos são necessários. É isso que nós enfrentamos o conflito desde o nascimento. Chegamos aqui, olha que coisa. A vida ela é feita de ciclos. E o primeiro ciclo da vida se dá dentro da barriga de uma mãe. É um período, né, máximo de 9 meses. 9 meses. Então, 9 meses é o primeiro ciclo da vida. Completou os 9 meses, tem que nascer. Se não nascer, já entra no ciclo da morte. Então, a criança tem que sair daquele ambiente confortável, daquele ambiente saudável, e tem que nascer, tem que chegar nesse mundo. Já chega chorando. Por quê? Porque saiu do ambiente e veio para um outro. Estava num lugar super confortável. Tem que sair da zona de conforto. Já chega num ambiente extremamente conflituoso. Imagina, uma criança que nasce então no mundo como hoje, né? Você sabe o que está acontecendo aqui na Terra. Imagina uma criança que chega agora. Já chegou num ambiente de extremo conflito. E quando você nasceu, estava acontecendo alguma coisa no mundo. Existiam conflitos na economia, sabe, guerras, pandemias, alguma coisa. Quando você chegou no mundo, também já existiam os conflitos. E você está aqui hoje. Você é de pé, está com vida, está aqui. Olha onde você está, olha quem você é. Olha onde você chegou. Olha o que você faz. Significa dizer que você rompeu, que você venceu os conflitos existentes da sua época, desde quando você chegou. Então, a vida sempre vai apresentar os conflitos. E eles são necessários. São eles que nos levam ao crescimento e à maturidade. Maturidade é isso, né? É isso aí, a gente fala de superação pós-traumática. Olha aí. Né? Você não pode se entregar, porque o maior exemplo de superação é Jesus, né? Ele foi rejeitado, ele passou por frustrações, né? Por decepções, e ele veio cumprir o propósito dele. Então, ele superou todos os traumas, e a gente está aqui para superar nossos traumas também. Eu anotei aqui, porque eu li o livro do T.D. Jakes, eu achei bonito. Ele disse assim: toda pessoa com um destino tem que se familiarizar com os conflitos. Com a dor. Que legal, que legal. Todo mundo que tem destino pode ter certeza, vai ter conflito na sua trajetória. É só olhar para a Bíblia. Olha, foi Deus que escolheu aquele casal, Abraão e Sara. Foi Deus que chamou e falou: olha, vou começar com vocês uma nação. Vocês vão deixar aí um legado para as gerações, né? E foi fácil? Não. Tiveram que vencer vários conflitos, várias adversidades. E superaram, né? Isso. Então, a gente não... porque a pessoa... Eu acho assim que as pessoas hoje pregam um evangelho, sabe? Que não tem sacrifício, que não vai enfrentar problemas. Não, você vai ter vida plena, vida saudável, vida abundante, para vencer os conflitos, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: tendes por motivo de grande alegria
o passardes por tribulações, por adversidades, por conflitos. Por quê? A adversidade vai aumentar a nossa fé e vai dar firmeza no nosso caráter. É nesses momentos que você vai, sabe, firmar o seu caráter nas promessas de Deus. Você vai mostrar quem você é em Deus. E você vai ter experiências com Deus para contar, para abençoar outras pessoas. Porque pode ter certeza, nada do que aconteceu na sua vida foi para te destruir. Foi para te tornar mais forte, para você ser um canal de bênção naquilo que você venceu para outras pessoas. Isso é que é importante dos conflitos. Comece a ter essa visão dos conflitos. Exato. Muito bom. Forte demais. Meu pai disse que eu já nasci no ano que o Brasil venceu a Copa. Então já nasce vencendo, Já né, nasce irmão? vencendo, Já isso aí. nasce vencendo. Vencendo os conflitos. Para vencer tem que ter batalha, né? Ah, claro. O povo quer vitória, mas não quer luta. Então, toda vitória está condicionada a uma batalha. Sim. Tem que guerrear para poder vencer. Última questão que eu quero trazer para nós, antes de abrir para as perguntas. Se você tem pergunta, já vai se preparando. Sempre pedimos que as perguntas sejam objetivas e breves. Quem está aqui presencialmente vai poder fazer diretamente, mas quem estiver nos polos e núcleos espalhados, manda pelo WhatsApp que eu leio a pergunta aqui. Sempre se identifique e, por favor, direcione a sua pergunta. Eu queria falar, pastor Elisete, sobre a questão do aconselhamento. Nós tivemos um curso maravilhoso esse ano com o pastor Cléo Holanda, que é formação de conselheiros. Não sei se alguém aqui chegou a fazer esse curso, né? Tem um aluno ali que fez o curso excepcional, trabalhou essa questão do aconselhamento cristão. E nós somos potenciais conselheiros. A partir da nossa casa e dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, precisamos estar preparados, aptos para aconselhar. E aconselhar não é fácil. Aconselhar exige diversos cuidados, porque um conselho mal dado, um conselho errado, vai atrapalhar a vida da pessoa e vai trazer dano para essa pessoa. E um conselho também mal feito traz problema para o conselheiro também. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dos cuidados que nós devemos ter ao aconselhar pessoas. Bom, primeiro, todo conselheiro ele precisa ser tratado. Porque ao fazer aconselhamento, você pode bater com problemas que você não tem resolvido na sua trajetória de vida e você pode dar um mau conselho, né? Ou não saber nem aconselhar. E quando a gente fala de aconselhamento, a gente fala de dar uma direção para a pessoa, né? E todo conselheiro, ele tem que ter uma boa escuta. Ele tem que ter paciência para ouvir e ter uma escuta seletiva, né? Precisa também ter experiência com Deus, né? Ser uma pessoa de oração, porque muitas vezes o direcionamento de um conselheiro é algo que ele vai ser direcionado por Deus para ser bem diretivo em algo na vida daquela pessoa, que um conselho já vai ser um canal de bênção para aquela pessoa, sabe? Vai solucionar um problema. Então, eu aconselho que todo conselheiro deve até, se teve, eu sei do curso do pastor Cléo Holanda, foi excelente, deve se fazer, se você quer ser um conselheiro cristão. Você deve ter uma vida de intimidade com Deus, deve ser saudável emocionalmente, espiritualmente, né? Se é uma pessoa que trabalha para aconselhar casais, deve ter um casamento saudável, abençoado também, né? Deve ter sua vida conjugal bem resolvida, abençoada para aconselhar, porque a gente, infelizmente, ouve tantas coisas dentro de igreja, né? De aconselhamentos que acontecem e de coisas que a pessoa não era apta para ser um conselheiro, né? E a gente fala que quando você está aconselhando alguém, você não tem que dizer, tem que fazer isso, não. Você ouve, tem uma escuta bem seletiva, tem a direção de Deus, peça sempre a direção de Deus, para você dar um direcionamento. E quem tem que decidir é a pessoa. Um conselheiro jamais deve decidir sobre a vida de quem ele está aconselhando, sabe?
E evitar ter intimidade com essa pessoa, porque aí já vira amizade, né? Amigo é uma coisa, conselheiro é outra, bem diferente, né? Muitas vezes o amigo vai dizer aquilo que você quer ouvir. E o conselheiro vai dizer algo que você não quer ouvir, mas que vai ser bênção para a sua vida. Então, é muito importante isso. E o conselheiro, né, ele tem que, sempre quando eu trabalho com aconselhamento, no final, orar pela pessoa. Porque aí não é terapia, tá? Aí é aconselhamento. Sabe? Tem que saber que terapia é terapia. Aconselhamento, por isso que hoje eu trabalho só com aconselhamento. Quando eu vejo que a pessoa precisa de terapia, eu indico, não, o seu problema não é só um aconselhamento, não, você está com um problema que você precisa tratar do teu emocional, de uma terapia. Busca aqui, eu direciono. Agora, eu atendo irmãos na igreja que 2, 3 aconselhamentos resolveu. Sabe? Aconselhar é bem objetivo, não é ficar tratando a pessoa, aconselhando, não. Para mim, o conselheiro, ele tem que saber, né? Chegou com foco, o problema é esse? Vamos orar? Olha, ele vai, claro, fazer um diagnóstico, conhecer, né, a estrutura familiar da pessoa, o que ele traz, as demandas. E eu direciono mais para o espiritual. Quando eu vejo que é uma demanda emocional, aí se eu ver que ele pode resolver essa demanda em 3 atendimentos, eu direciono, acabou. Se não, continue, vá num terapeuta, vá no psicólogo. Então, eu vejo que o conselheiro, ele tem que ter uma boa escuta para ele ser bem diretivo na sua comunicação. E nunca impor a vontade dele, direcionar, e sempre quem tem que tomar a decisão se vai aceitar ou não o conselho, é quem está sendo aconselhado. Porque depois ele pode dizer assim, mas eu fiz porque o conselheiro mandou fazer. Aí tu fica com a responsabilidade da vida daquela pessoa. Não, o conselheiro é para direcionar, sabe? Para dar uma direção e ele tomar a decisão, não ele tomar a decisão pela pessoa. Muito bom. Pastor Alex. Exatamente, eu penso dessa forma. O conselheiro, ele tem que ter essa escuta, né, muito boa, e tem que ter muito cuidado com a parcialidade também, porque existem os dois lados. Existem, inclusive, se for um casal principalmente, né? Eu digo que se for um casal, existem sempre os dois lados, e a pessoa precisa ter esse cuidado em relação a isso. Uma outra coisa é não decidir a vida das pessoas. Cada um decide. É um ser humano. Levar as pessoas a pensarem, isso é importante. É sempre importante levar o outro a pensar no que está falando, no que está vivendo, porque as pessoas costumam falar, mas elas não pensam no que estão falando. Elas vivem dentro de um circuito, mas elas também não conseguem olhar de forma concreta ou real para aquilo. Então, levar essa pessoa, de alguma forma, para verificar aquilo é importante. Agora, decidir a vida, ser parcial na história, não. É muito perigoso e muito delicado isso. Tá bom? Deixa eu só complementar aqui. Uma coisa interessante do conselheiro, como psicólogo, ele tem que guardar segredo do que ele ouve. Quem faz aconselhamento não pode estar falando das pessoas, daquilo que ele ouviu para outras pessoas. Isso é antiético. Tanto na terapia, como no aconselhamento da igreja. Porque às vezes, infelizmente, a gente atende pessoas. Eu não vou no fulano não, porque eu fui lá e já ouvi que ele falou da minha vida lá, citou. Então, o conselheiro tem que ter ética. Ética cristã. Né? Guardar o segredo ali do que ele ouviu. E é muito importante o que você falou, Alex, porque tem aconselhamentos que eu faço que eu não preciso falar nada. A pessoa, ela queria falar, porque quando você fala, a cura começa a ir através da fala. E quando ele fala, ele começa a se ouvir, e ao se ouvir, ele começa a organizar o pensamento dele. Isso é muito lindo, gente. Por isso que a oração é uma fala terapêutica. Quando você ora, quando você começa a falar, eu gosto de escrever muita oração. Engraçado, eu gosto de escrever. Então, eu tenho muitas orações que eu olho nos meus cadernos. Falei, caraca, eu orei por isso, eu nem lembrava. Isso aqui Deus respondeu, isso aqui Deus não respondeu, graças a Deus. Né? Então, às vezes, hoje a neurociência prova. Você escrever, você falar dos seus sentimentos, a cura acontece porque você organiza suas ideias, seu pensamento. Então, tem aconselhamentos que você fica ali 45 minutos. E também, claro, numa terapia, 45 minutos. Mas no aconselhamento tem dias que não coloca regra. Tem dias que você vai levar 1h30 ouvindo alguém. Verdade. Deixa aquela pessoa falar.
Ela vai falar, ela vai chorar, ela vai se abrir. E depois você faz uma oração. E aquela pessoa te abraça, você dá um abraço. Ela, nossa, eu estou curado, já estou saindo daqui. Era isso que eu precisava. Como a gente precisa de bons conselheiros, sabia? De pessoas que atuem. Tem que, claro, é um chamado. Eu vejo também como um chamado. Sim, né? Porque ninguém quer parar para ouvir alguém, né? Só quer parar para falar. Mas por que Deus fez a gente com 2 ouvidos e uma boca só? Deve ser para ouvir mais do que falar mesmo. Com certeza. Aí, como a minha amiga Wilma diz, né? Só tem curso para oratória, mas para escutatória não tem. Isso é da minha amiga Wilma. Não existe, verdade, verdade. Ai, pastora, a senhora é ótima. Eu tô me lembrando aqui, a senhora falando, me lembrando. Durante a Slavec, eu estava ali no stand recebendo nossos alunos, né? Foi um momento muito bacana, alunos vindos do Brasil todo. E aí, uma das meninas da faculdade me chamou assim, pastor, tem uma pessoa aqui que ela está precisando falar com o senhor, ela quer falar. Aí eu falei, eita, vamos lá. Aí fui lá fui lá na faculdade ali, atravessei o estacionamento, fui na faculdade, entrei na sala com a irmã e ela falou. E eu fiquei ouvindo. Quando acabou, eu falei para ela assim, eu posso orar pela irmã? Posso. Ela acabou, já tinha falado, chorado. Ai, pastor, muito obrigada. Foi embora. Que coisa, né? Olha que coisa interessante isso, né? Você vai, principalmente início de mês, você passa na porta dos bancos, você vai estar cheio de idosos. Eles botam cadeirinhas ali, né, as cadeiras. Eles querem conversar, querem falar. Eles encontram ali alguém que está ouvindo, que vai ouvir ele. Sabe? Vão trocar ideias. As pessoas, elas querem falar. E precisa de alguém para ouvir, uma boa escuta. Então, isso aqui eu penso que é o diferencial, a boa escuta é o diferencial para um conselheiro ter uma excelente escuta. Eu tenho um professor que ele falou assim, sabe por que surgiram os psicólogos? Porque acabaram-se os amigos. Eu lembro a minha mãe, gente, mãe de 11 filhos, quantas vezes ela sentava, né, lá na porta da igreja, conversava com as outras irmãs, ali elas sorriam, ali elas choravam, e as crianças brincando. Ela saía dali, não precisa de uma terapia. Elas mesmo faziam a terapia entre elas, é tão bom, né? E diz que mulher vive mais, porque a mulher conversa, passeia junto. Se abre, fala, e os homens vivem menos porque são mais calados. É verdade. Olha a dica aí, minha gente. Quer viver mais? Fale mais. Muito bom. Olha, vou abrir aqui para as perguntas, tá? Então fiquem preparados aí. Eu vou começar por uma pergunta que está aqui no nosso grupo. Essa pergunta é de uma aluna muito querida, quero já mandar um beijo para ela, a aluna Érica, lá de Brasília. Érica é uma bênção, nos ajuda demais, interessadíssima, parabéns, Érica. E ela escreve assim, pastora Elisete, ela direciona a pergunta para a senhora. Ela fala assim, estudamos na disciplina de psicologia, no 2º semestre, que a teologia se comunica com a psicologia. Mas a psicologia não permite comunicação ética com a teologia. Como quebrar o paradigma da não apropriação da teologia nos atendimentos psicológicos, visto que sabemos que a palavra de Deus é poderosa para curar toda e qualquer enfermidade da alma? Eu quero aproveitar e vou juntar com uma outra pergunta, porque eu acho que elas estão muito próximas. Ela está falando do código de ética da psicologia, né? Que não permite. Por isso que eu quebrei todos os códigos de ética e não pertenço mais ao CRP. Porque nos meus atendimentos, meu filho, afinal eu orava. Porque é aquilo. No meu código de ética, quando eu atendia como psicóloga, eu vou dizer, eu nunca cobrei. Eu trabalhava num consultório e quando eu fiz psicologia, eu fiz para abençoar o povo de Deus, abençoar o ser humano. Então, eu trabalhava com uma equipe de 3, né? E elas cobravam, e quem não podia, eu falava, manda para mim. Né? Tanto que depois eu deixei o consultório e fui trabalhar na igreja só. Montei lá na igreja antiga um aconselhamento terapêutico, porque era na igreja, ninguém podia proibir. Mas eu já falava, olha, eu sou cristã, você aceita o atendimento? Claro, todos aceitaram. Então, se eu era cristã, eu falava, posso orar? Pode, eu orava. Muitos aceitaram Jesus, outros não, ficaram, mas mudaram, né? Foram abençoados.
Então, eu quebrei esse código, porque no meu código aqui, quem manda sou eu e aí. Deus. E eu saí do CRP, porque também eu pagava CRP só para eles botarem a gente na justiça. Por que eu vou ficar pagando o Conselho Regional de Psicologia para me colocar na justiça, como coloca a mim e o meu esposo? Silas ainda paga, porque ele quis pagar, quer pagar. Falei, não, vou pagar mais não. Aí não paguei e saiu, por isso que eu não atendo mais em consultório, só na igreja. Porque se qualquer coisa, eu teria que responder se eu atendesse consultório, se alguém me denunciasse. E eu acho interessante, porque o psicólogo tem o direito de escolher quem ele quer atender. Por exemplo, eu não vou citar o nome, mas de um psiquiatra, que ele também é terapeuta, e ele falou, eu não atendo pessoas que gostam de iguais, homossexuais. Eu não atendo. Então, quando vem aqui, que quer me procurar, e eu vou falar e conversar, e ele fala que ele não, eu não atendo. Porque ele já sabe também que ele falou que ele já atendeu. E depois, hoje a gente vive num mundo, né, que a gente não sabe quem está atendendo, vai lá e denuncia ele, e aí ele preferiu. Então, é o código de ética dele também, que ele está respeitando, né? Então. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, o pessoal de Itaboraí está animado, hein? Quero aí, Deus abençoe vocês aí, está em 2 perguntas. Uma é da Rosilene e a outra é da Carla, lá de Itaboraí. Eu vou direcionar a pergunta para o pastor Alex. Pastor Alex, a irmã Rosilene pergunta assim, a psicologia secular tem um pouco a ver com essa pergunta que a pastora... Pode. Eu estou aqui direcionando, mas fiquem à vontade. A psicologia secular é muito diferente da psicologia cristã? É uma pergunta. Nós que somos cristãos, devemos buscar qual tipo de psicólogo para atendimento? Fiquem à vontade. Ótimo. Um abraço, povo lindo de Itaboraí, né? Pertinho, né? É, pertinho. Pertinho. Mas, então, é recomendável que você procure um psicólogo, né, que seja evangélico, que respeite suas crenças, né, sua fé, porque, claro, estamos falando de pessoas que elas, de alguma forma, elas vão tentar influenciar, sim, com as suas crenças, com os seus hábitos, com os seus costumes. Você vai entrar num consultório de psicologia, você vai ter incenso, vai ter imagem, vai ter várias coisas dentro de um consultório. Então, tem que realmente, eu recomendo, sim, que seja um psicólogo que seja cristão, que seja evangélico. Isso é muito importante, tá? Agora, uma outra coisa, eu queria também voltar aqui na pergunta anterior. Por quê? Eu, quando me formei em psicologia, eu fui fazer logo em seguida uma especialização. Inclusive, fiz com o Dr. Moisés Grossman, né? Ele é um judeu, ateu, mas, assim, tem um conteúdo muito bacana. E eu peguei o que era para ser pego e hoje isso é muito bom para a minha vida. Terapia familiar sistêmica. E por que isso? Claro que tudo dentro de uma direção de Deus. Mas tudo aquilo que eu faço profissionalmente vai exatamente de acordo com princípios da palavra de Deus. E as pessoas, quando me procuram, em algum momento, procuram exatamente por ser evangélico e por ser um pastor. Por ser evangélico e por ser pastor. Então, isso aqui eu penso que é importante, né? Foi feita uma pergunta lá da Érica de Brasília, estou falando dessa pergunta, né? E, então, é importante buscar alguma coisa, né? Um profissional que tenha exatamente, conheça, que siga exatamente os princípios que você segue, que respeite tudo isso, e também pensar na questão, vou quebrar o código de ética da psicologia, não interage muito bem. Não, existem sim linhas, né, correntes que vão exatamente de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, e isso vai te trazer sim uma vida mais saudável e vai ser proveitoso para a sua vida. Tá? Olha só um instantinho, que interessante. É sempre bom você, quando busca um médico, você busca alguém que ele já atendeu, né? Alguém te dá, vai naquele dentista, né? Que ele é uma pessoa legal, vai naquele endócrino, né? Vai naquela nutricionista. A mesma coisa é com relação à psicologia. Procure saber, né, sobre aquele psicólogo, e de preferência cristão, como ele falou. Né? Vamos dar preferência para o nosso povo, né? E eu vou dizer, a psicologia hoje mudou muito. Eu fiz psicologia há 30 anos atrás, gente, hoje é totalmente... Hoje as universidades estão
infectadas com a ideologia de gênero. Né? Com a esquerda está aí, então toda noção da psicologia que eu aprendi há 30 anos atrás está totalmente diferente. Eu falo isso porque eu tenho pessoas que estão fazendo hoje. Falei, Lisete, quando eu falo, eu começo a conversar, não tem nada a ver. Foi toda contaminada. Sim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu não aconselho hoje realmente qualquer pessoa que não tem base bíblica a fazer psicologia. Existem muitos materiais hoje evangélicos nessa área de psicologia que você pode ler, que você pode fazer, se utilizar, né? Até os cursos aqui, como você falou, com o pastor Cléo Holanda. sim. Vale a pena, que você vai ter muito mais base do que ir atrás dessa psicologia para ter, a não ser que quer ser um profissional, vai ter que fazer. O curso lá, 5 anos na faculdade. Mas eu te aconselho a ter uma boa base bíblica, né? A ter orientação. Temos bons livros nessa área de psicologia na editora Central Gospel. Tenho cursos. Faça para você ter base para combater. Porque se não tiver base bíblica, acaba se desviando. E aí eu quero dar uma notícia boa para vocês. A primeira é que a faculdade tem 2 cursos já prontos nessa área. Um é o Formação de Conselheiros, com o Glória pastor a Cléo. Deus. E tem o Psicologia Eclesiástica, que muitos aqui já fizeram, que é do doutor Johan Esteves, nosso professor, que é um curso fenomenal, prateleira de cima, muito completo. Tem uma notícia linda para dar para vocês. Estamos iniciando as gravações, preparação de material didático para a nossa pós-graduação em psicologia e aconselhamento. Legal. Tá? Amém, glória E a eu Deus, já vou isso aí. dizer para Muito vocês bom. assim, Deus levante de aí primeira mão, a pastora Elisete é uma das professoras. Ela nem sabe, mas ela é. Eu não estou sabendo disso não, meu amigo. Já vou deixar gravado aqui logo para não perder a chance. E Tu está colocando a fé em ação, hein? Ele é um homem de fé, né? Isso aí, tem que professar a minha fé. Claro. Né? Vai, no mundo espiritual, ela vai se concretizar no mundo material. E eu quero pedir oração para vocês, porque já tenho conversado com o pastor Silas Filho, e é nosso projeto lançar em 2024 a nossa 2ª graduação e ser uma graduação em psicologia. Legal, A muito bom. segunda graduação da Faculdade Vitória em Cristo. Para 2024, orem. Não é fácil, é um processo longo, árduo, dá bastante trabalho conseguir a autorização do MEC, o credenciamento do MEC, mas vamos em busca desse objetivo. Pastor Isaías, então, isso é muito, muito importante, gente. Por quê? Está na faculdade, existem pelo menos 5 livros, autores, para um professor escolher. Ele vai escolher exatamente um autor que, de alguma forma, vai tendenciar para a esquerda, que vai exatamente quebrar todos os princípios que foram impregnados em você, né, com a sua fé em Deus. Ele vai destruir a família, ele vai escolher exatamente esse material para aplicar na aula. E vai levar você a falar que aquilo está certo, porque ele vai colocar aquilo na prova. Tá? Ele vai colocar aquilo na prova e, de alguma forma, você vai entrar num conflito e vai ter que falar que aquilo está certo. Então, a faculdade Vitória em Cristo, apresentando, né, o curso de psicologia, isso é sensacional, porque é exatamente que funcionam as coisas. O conselho de ética, eles querem colocar uma mordaça, né, para que as pessoas não misturem a teologia com a psicologia, mas, em contrapartida, eles estão ali impregnando todo o conceito deles, toda a cultura deles. E você precisa entender isso, tá? Não é brincadeira. Na frente o professor fala, olha, não mistura, tá? Religião, teologia com psicologia são coisas distintas. Aqui a gente não fala de religião, ele não fala na aula, e não quer que você fale no consultório. Mas o que ele está te ensinando já está tudo impregnado, tá? Não tem nada solto. Não, e eu já atendi pacientes que eles falaram a verdade. Eu fui no que me indicaram, cheguei lá, né, a pessoa era de uma religião, e no final ela falou, eu quero te indicar um livro que era da religião dela. Quer dizer, a pessoa não se descarta. Olha aí. Né? Ela não faz nem com maldade, é inconsciente, ela vai falar aquilo que ela tem. Como eu chego para orar, eu pergunto, o outro também, que é espírita, o que é católico, vai fazer. Então, a gente tem que procurar realmente quem é cristão. Né? Não tem como fugir. Não, e geralmente, se você for num cristão, agora mesmo, semana passada, um rapaz tentou o suicídio e uma
psicóloga hospitalar. A mãe ligou para minha irmã pedindo oração, porque a psicóloga começou a conversar com o rapaz, e aí ela falou assim: mãe, deixa ele ser o que ele quer ser. Ele está num conflito de identidade sexual. Né? Quer dizer, já direcionou o garoto ali. Quem garante que era isso? Ela ouviu algumas coisas, aí a mãe desistiu. Edna, o meu filho precisa de uma psicóloga, porque a mulher teve aqui e já falou isso. Ele precisa assumir a identidade sexual dele, que ele está num conflito de identidade sexual. Por isso que ele tentou o suicídio. Olha como a gente tem que ter cuidado. Sim. Né? Quer dizer, ela não poderia, num atendimento, mal atendeu, já fazer esse diagnóstico, chegar a essa conclusão. Mas é uma coisa maligna que a gente está vivendo e eles influenciam mesmo. Sim. Se já chegar num consultório um adolescente, né, um jovem com um conflito, ela já vai logo para... Não, isso aí é um problema de identidade sexual. Assuma o que você quer ser. É isso mesmo. Olha. E no né? casamento manda arrumar outra, né? Não, no casamento, porque manda hoje... arrumar um outro, né? Não, tem uma grande psicanalista, uma mulher de 72 anos. A Regina Navarro, você leu a reportagem dela? Quando ela falou, o problema do ser humano, das pessoas que eu atendi aqui, é porque foram pessoas que foram criadas no modelo judaico-cristão. E esse modelo adoeceu a sociedade. Né? O modelo que nós estamos aqui dando continuidade, que é o modelo bíblico, né? Então ela falou, porque esse modelo influenciou as 3 religiões, o cristianismo, o islamismo, né? E o judaísmo. Então, esse povo adoeceu por causa dessa cultura. Nós temos que acabar com esse modelo judaico-cristão. Sabe? O casamento pode ser trisal, homem com homem, mulher com mulher. E aí ela escreveu um livro, O Amor é Plus. Olha aí. Né? Uma mulher de 70 e tantos anos. A influência que tem aí hoje na psicologia aí fora é esse. Gente, vamos lá. A hora está voando, né? Quando abre para pergunta... Eu não abri para ninguém aqui ainda, né? Tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta? Olha ali, já leva o microfone, por favor, câmera. Vamos ter uma pergunta aqui no nosso plenário. Gente, como sempre, perguntas objetivas. Paz. Diante de tudo que vocês expuseram aqui, sobre a questão da tricotomia humana, sobre ver a psicologia na Bíblia, diferenciar aquilo que é para tratar emoções, aquilo que pode ser fruto de um pecado. Eu sou funcionária da saúde no município do Rio, trabalho numa unidade onde tem atendimento de CAPSI, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e passei por uma situação, uma criança que estava contido porque estava agredindo a mãe dentro do carro da polícia, ele entrou, nos pediu para ajudar, para conduzir essa criança ao atendimento, e aí eu vi a criança dentro do carro, de saia, de cabelinho até aqui, a gente foi ajudar, e a criança estava assim, com um olhar estranho, e aí eu falei... Não, minha querida, fica tranquila, cuidado, daqui a pouquinho vai vir um atendimento. Ela agrediu o colega que estava tentando contê-la e a mim também, mas com um olhar que quando eu identifiquei, eu vi que não era algo apenas físico, tinha algo espiritual. No outro dia eu vim descobrir que era um menino, não era uma menina, embora estivesse trajado como tal. E aí a minha pergunta em cima disso, né, foi uma experiência que eu passei tem pouco tempo. Como é que o cristão, ou que faz o aconselhamento, ou o próprio profissional, vai entender agora quando é uma ação maligna? Porque me parece, o meu entendimento, que assim, lá o CAPSI atende crianças até 17 anos, e eu vi muita coisa. E é assim, algo que acontece com as crianças, mas que influencia toda a família. É muito triste de ver, aquilo mexeu muito comigo, porque atinge toda a base, né? Como é que o cristão entende que isso é uma influência maligna? Porque parece que Satanás tem cada vez mais avançado nessa área e tirando a questão dos transtornos mesmos que existem, que há algo que vai para além, para aprisionar aquele que sofre da comorbidade, como toda a família. Como é que o cristão entende isso? Fica perceptível para ele ver essa questão desse ataque de Satanás. Não é algo da doença, não é algo de pecado, mas sim uma influência maligna. O mundo espiritual é muito mais espiritual do que a gente imagina. Né? E nós vivemos num mundo de uma batalha, de luz e trevas. E quando eu vejo uma criança assim, que realmente era espiritual, porque os pais são os protetores, como o pastor falou muito bem, e os pais é que abrem brechas
para que uma criança seja afetada espiritualmente por demônios. A gente sabe disso, né? Quando se abre brechas na família. Hoje em dia, a gente vê muitas crianças que estão até oprimidas. E a brecha que os pais estão abrindo é a internet. As redes sociais. Está sendo um agente de interferir na vida emocional e espiritual das crianças, através de desenhos, através de jogos. A gente está vendo muita violência com criança. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque o mundo, tudo é espiritual. A gente tem que saber que o mundo espiritual está aqui, olha. Há uma batalha de anjos e demônios, a gente sabe. Claro que a gente tem a proteção de Deus, né? Quem tem uma aliança com Deus tem a proteção. Quem não tem, está vulnerável. Então, a gente sabe que muitas crianças chegam com alguns transtornos, né, mentais, que o fundo é espiritual. Se abriu uma brecha ali. Você falou, você pensou que era uma menina e era um menino. Quer dizer, olha essa mãe criando, talvez, né? Porque hoje tem mãe dizendo que criança de 4 anos, que ele já é transexual, já veste. Não, ele quer ser menino. Né? Ele quer ser menino, é uma menina, mas ele quer ser menino. Quando que uma criança de 4 anos vai determinar sobre isso? Aí você vai ver, os pais já são também. Sim. E aí já querem criar. Essa criança, se ela fica violenta, ela tem uma agressividade contida dentro dela. Talvez sofre maus tratos dentro de casa, né? Não é amada, não é aceita. E isso vai interferir no emocional e no espiritual, porque se abre uma brecha, demônios são espíritos, ele precisa de um espaço para agir. E vai ser nessa criança, nesse momento de raiva, de revolta, ele vai agir. Então, hoje a gente sabe que muitas doenças são, infelizmente, oriundas do mundo espiritual que atua no corpo da pessoa, trazendo uma doença. E a Bíblia até diz, é muito interessante, quando você guarda mágoa, quando você guarda rancor, quando você guarda ressentimento, ódio, você está alimentando inimigos na sua alma. E aí a Bíblia diz que ninguém se prive da graça de Deus. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o seu coração, o seu ser. Porque através dessa raiz você se contamina e contamina os que estão à sua volta. Então, uma pessoa adoecida espiritualmente e emocionalmente, ela contagia o ambiente. Então, ela vai ser uma porta aberta para o diabo agir ali naquela família. E ele age de várias maneiras e muitas vezes é interferindo nas emoções da criança. Nesse ponto, quero destacar a importância do discernimento espiritual. Né? Para você conseguir avaliar e perceber se aquela ali é uma questão puramente emocional e física ou se há também uma porta espiritual aberta causando aquele transtorno. Porque ele vai desaguar, vai ser uma consequência. Né? O espiritual acaba desaguando, influenciando no emocional e no físico. Quantas doenças físicas são causadas por questões espirituais. Jesus curou tantas pessoas de doenças físicas, era surdo porque tinha um demônio. Então, doença física. E muitas doenças emocionais também são oriundas de questões espirituais. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Eu fiz 2 de fora, tem um monte aqui, ó. Vamos ali, ó, mais uma. Sejam breves, hein? Breves. A hora está voando, tem um monte de pergunta boa aqui para fazer. Bom dia, paz. Na realidade, sobre os filhos, né? O que acontece? Em 1 João 4,18, fala sobre o perfeito amor, né? Então, Deus vinha na viração do dia, com perfeito amor, falar com Adão e Eva. E eu comecei a observar minha filha, né, de 15 anos, e a diferença que ela veio mudando por causa de um ato que eu comecei a praticar, que antes, é uma ferramenta, chama ferramenta dos 15 minutos, que antes da criança ir dormir, você coloca seu filho para dormir 15 minutos antes. Você senta e pergunta para o seu filho como foi seu dia, e pergunta a ele, né? Filho, você se sentiu amada pela mamãe, ou se foi o pai que colocou para dormir? E ele vai, e é tão interessante que ele vira para você e fala assim, não, eu não me senti amado hoje. Por quê? Porque você não teve tempo para mim, porque na correria do dia, você não escutou um desenho que ele veio te entregar da escola. E aí, se ele não se sentiu amado, você tenta formular um momento onde ele pode se sentir amado, né? Porque, e quando ele te responde, e assim, porque eu tenho o Benjamin também de 11 anos, e as respostas dele são tão
simples, e ali a gente acaba aprendendo que a criança ela precisa de pouca coisa. Meu filho, você se sentiu amado? Senti, mas em qual momento? Quando você sentou comigo para lanchar na mesa, quando você sentou comigo para assistir um desenho. Então, assim, e as ações das minhas crianças começaram a mudar. A rebeldia, a resposta, eles começaram a ajudar mais em casa. Por quê? Por causa de uma simples ferramenta. Porque o perfeito amor dos nossos filhos somos nós, né? E ele dorme e leva para a memória de longo prazo dele o amor, que é o perfeito amor que é os pais que dão. Então, assim, esses traumas emocionais, que lá vem a pergunta, que nós carregamos lá da infância, gera também pela falta da atenção dos pais, né? Ou como é que fala? Porque a maioria das vezes, quando a gente vê nessa geração agora a questão do gênero, muitas das vezes você vê o maior conflito com a figura masculina, né? Com o pai do que com a mãe, porque ontem mesmo eu estava conversando com a menina que me dá personal, ela falou assim para mim, a minha filha tem 11 anos, e ela responde assim, eu falei assim, você viu sua filha lá no futuro casada? Ela falou assim, ela vai ser submissa ao marido, ela vai conseguir viver numa missão? E ela me responde, de jeito nenhum. Porque eu vejo a minha mãe, e ela entende a submissão como, meu pai é o último que fala, minha mãe é sempre maltratada, e ali ela... E ali ela é homossexual, essa menina. Então, assim, como afeta diretamente a figura paterna dentro da área familiar para que a criança mude de gênero? Entendeu? A pergunta é essa. Bom, sim, vamos lá. Então, a ausência paterna, né, a falta do cumprimento desse papel da figura paterna, ela verdadeiramente causa uma influência muito grande na vida de um filho, tanto da menina quanto do menino, tá? E só para ressaltar, a mãe também, né, a ausência dela também gera algum tipo de influência na vida do filho e da filha. Porque a gente vai pensar que tanto o pai cumpre papéis, quanto a mãe também cumpre papéis na família. Tá? O pai é proteção, é segurança, é limite. A mãe é organização, né? É o amor que você está dando, né? Essa ordem. Então, ambos cumprem um papel na família. Quando os papéis não são cumpridos, de alguma forma isso vai desencadear em algum tipo de disfunção. Tá? Agora, uma outra coisa, você falou sobre traumas. Ok? Eu vou tentar... a pergunta foi grande, o iniciado foi grande, então eu vou tentar responder. Traumas. Os traumas, eles são praticamente que inevitáveis na vida de um ser humano. Como fui falando aqui no início, não dá para criar blindagem propriamente. Porque somos seres humanos, e aqui nesse mundo o homem vai ferir o homem. Agora, dá para se ter em Deus, ok? A cura, dá para se ter em Deus uma vida saudável, e isso sim, é isso que Deus nos garante, o equilíbrio, uma vida saudável nele. Agora, contar que não vai existir traumas, isso é praticamente que inevitável. Até porque cada ser humano constrói, tá, dentro de si próprio a sua forma de ver o mundo. Cada cabeça é um mundo. Você tem 2 filhos, tem 3 filhos, e estão recebendo o mesmo tipo de atenção, de cuidado, mas cada filho vai identificar, vai interpretar aquilo de uma forma diferente. Um filho vai se sentir inferiorizado em relação ao outro. Você pode dar todo carinho para um filho e ainda assim esse filho pode se sentir carente. Ele pode, dentro dele, sentir, destacado em relação ao outro e achar que não foi tão amado, que não foi tão cuidado. Então, ou seja, são sentimentos que são construídos. E como é que os sentimentos são construídos dentro do ser humano? Na verdade, pensamentos. Pensamentos são construídos que nem se constrói tijolos, né? Vou criar aqui uma figura aqui de linguagem. Como é que se constrói um muro? Você lança uma fileira de tijolos, depois você lança uma outra fileira, uma outra, e aí depois vem alguém, né, o pessoal que trabalha com obra sabe disso, vem com um prumo, para ver se o muro está reto ou não.
Isso são como os pensamentos. Se esse muro estiver torto, esse muro ele não pode continuar, não pode erguer uma casa em cima desse muro torto. Por quê? Porque lá em cima, quando tentar construir uma outra casa, essa casa vai desmoronar. Porque tem um muro torto. O pedreiro costuma dizer que é uma barriga no muro, né? Então não dá. Isso são os pensamentos. E esses pensamentos são construídos de uma base. De uma base que é a família. Então, os filhos, eles constroem esse tipo de sentimento de forma distorcida e acaba vendo tudo de forma distorcida. Porque essas três coisas interagem na vida do ser humano: pensamento, sentimento e comportamento. Pensamento, sentimento e comportamento. Se alguém pensar errado, distorcido, vai sentir errado e vai se comportar da forma errada. Mas se alguém, sabe, como eu usei a figura de linguagem do muro, se destruir esse muro e construir um muro reto, vai pensar certo, vai sentir da forma correta e vai se comportar da forma correta. Então, a gente precisa pensar o seguinte: se alguma coisa foi construída de forma errada, distorcida, tem que desfazer tudo isso para começar a pensar da forma correta, sentir da forma correta e também se comportar da forma correta. Deixa eu fazer Sim. um adendo aqui, é a pergunta dela. Porque é muito interessante que você falou da figura paterna. A figura paterna é vital dentro da família. É por isso que Satanás tem tirado a figura paterna. Porque hoje existe realmente um espírito de orfandade na área da paternidade. E por isso a gente está vendo muitos meninos afeminados, porque estão sendo criados só pela mãe. E como eu disse, a criança é um ser de modelagem, ela segue o exemplo. Então, muitos meninos que não são homossexuais, mas eles são afeminados, porque o modelo dele foi uma mulher, na maneira de falar, na maneira de sentar, na maneira de agir. E aí Satanás tem suas táticas. Aí esse menino chega na escola, né? É um menino que é diferente dos outros, que às vezes a mãe, por não ter o pai presente, super protegeu esse menino, né? Blindou esse menino, até pensando que estava fazendo bem, mas estava prejudicando ele como um menino, né? Chega lá na escola, não joga bola, né? Não tem aquele palavreado dos meninos, aquele jeitão. Aí tu, você é gay, você é bicha. E ele começa a ouvir aquilo e ele se sente diferente, ele começa até a pensar: acho que realmente eu sou. E aí Satanás, com a sua tática, olha o mundo espiritual, pega um garoto para abusar dele, vai lá no banheiro, abusa dele, pressiona, e ele acaba depois pensando. Por isso que o homossexualismo é comportamental. Ninguém nasce homossexual. Nasce macho e fêmea. O comportamento é que vai ser adquirido, né? De acordo do ambiente dele. Mas o que você estava falando sobre o amor, que você falou 1 João 4,18, diz que o verdadeiro amor de Deus afasta todo medo. O medo foi a primeira emoção primitiva que surgiu depois da queda. Quando nós fomos expulsos do Éden, a primeira emoção que surgiu foi o medo. Quando Deus foi procurar o casal: Adão, onde você está? Estava com medo e me escondi. Então, a partir do medo, nós geramos várias emoções que podem ser doentias na nossa vida. E o que a gente vê hoje, né, quanto a essa dificuldade que você falou dos filhos, que você foi amado, é muito bom o que você faz, mas o pai não tem que para mim perguntar só de noite, sabe, quando for dormir: você me ama, ou eu amei você. É bom perguntar de dia, de manhã: papai te ama, mamãe te ama. Se fizer alguma coisa, fale com o papai, né? De tarde, quando ligar: mamãe ama você, papai ama você. Então não é só para noite não, tem que ver gente que às vezes o pai trabalha de noite, a mãe. Então pergunta de dia, de manhã, em qualquer horário. Eu acho esse negócio de perguntar: olha, mamãe ama você, eu amo você. E quanto à figura masculina, por que a figura masculina é determinante dentro da família? Olha, Deus é lindo, gente. Deus representa o Pai na Trindade. Ele determina a lei e a ordem. Ele determinou lei e ordem ali no Éden. Ele era o pai, como ele muito bem falou. Então, desobedeceu a lei e a ordem do pai, tem disciplina, tem consequência. Então, hoje não existe esse pai dentro da família. Não tem lei e ordem do pai. É uma mulher que muitas vezes está insegura emocionalmente, fragilizada, e ela não está dando essa lei e a ordem, porque nem seria dela, seria do marido. É verdade. E aí quem está ditando a lei e a ordem é lá fora. É o professor, são os colegas, e esse menino fica indeciso. E olha que coisa linda. É o homem que tem a semente, o sêmen. A mulher
tem a incubadora, o útero. Deus usa o homem para lançar a semente. É o homem que determina se vai nascer um menino ou uma menina. Porque o cromossoma masculino é XY. O cromossoma feminino é XX. Está aqui a menina da área médica, não é? Então, quando o homem lança a semente e entra o Y, vai determinar que vai nascer um menino. Quando entra o X, vai determinar que vai nascer uma menina. Então, o homem é que determina, olha, Forte, né? nessa área da biologia, se vai nascer um menino ou uma menina. E é o homem também, a presença dele paterna dentro do lar, é que vai fazer a determinação psicossexual dessa criança. Como, Elisete? Quando a mulher está grávida com aquele bebê, ela está em simbiose, 9 meses com aquela criança. Por isso é importante o pai falar com o bebê desde a barriga. Por isso é importante o casal que vai ter filhos já pedir a Deus: Senhor, nos dê um bebê, que seja uma bênção, né? Às vezes a gente pode ter um menino ou uma menina, mas não se preocupe, que dê um bebê que seja saudável. Ore, fale com essa criança dentro da barriga, porque a criança já ouve tudo e já percebe todo o ambiente que ela recebe através da mãe. E daquelas vozes que ela escuta ali do pai. Então, o pai já começa a fazer presença na vida dessa criança desde a gestação. E quantas mulheres são abandonadas justamente quando estão grávidas, né? Olha como é que Satanás sabe como ele quer destruir o ser humano antes de nascer, né? Para já nascer com problema. E aí, quando a criança nasce, ela está com aquela mãe em simbiose ali o tempo todo, mamando 4 meses no peito, fica mais direto com a mãe, não é verdade? Quem vai entrar para fazer o corte para essa criança entender quem ela é, quem a mãe é e quem o outro é o pai. Quando o pai entra e pega a criança e fala com a criança e começa a interagir também com a criança, ela começa a fazer a diferenciação. Eu, ela e ele. Aí entra a diferenciação. Quando não há essa diferenciação do pai não entrar, a criança fica em simbiose, tanto a menina como o menino, o tempo todo só com a mãe, vai ter problema na área da sexualidade. E é por isso que Satanás está fazendo de tudo para tirar o homem do lar. E o feminismo está aí. Vocês sabem que o feminismo é para tirar a figura paterna do lar, né? Algo altamente maligno, para poder a gente ver um mundo altamente feminino como a gente está vendo. Ou então, o que Satanás quer é destruir a imagem e semelhança de Deus que o macho e a fêmea têm. Quando ele olha para uma mulher e um homem, ele vê a imagem e semelhança de Deus. Ele odeia essa imagem. E aí ele quer destruir. E o que ele está fazendo hoje? Seres andrógenos. Você olha um rapaz ou uma moça hoje que você não sabe se é homem ou mulher. A androginia é isso. É o que Satanás quer. Ele quer desfigurar a imagem e semelhança de Deus no ser humano, que é o homem e a mulher. Ele odeia. E quando a trindade, é muito lindo quando você vê a trindade representa uma família. Deus representa o pai. A mulher, que é a autoridade, a lei e a ordem, o protetor e o provedor. A mulher representa o Espírito Santo, a que cria um vínculo no ambiente familiar. A auxiliadora, a conselheira, a que equilibra o ambiente emocional. A mulher é que cria o vínculo do amor emocional no lar. Por isso que quando uma mulher vive mal com o marido, vive denegrindo a imagem do homem para os seus filhos, ela está desautorizando os seus filhos a olharem para aquele homem e amar aquele homem e ter ele como referência de homem. A Bíblia é linda quando a Bíblia fala de relacionamento, porque por isso que a Bíblia diz: filho, honre teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Não importa, você pode ter tido um pai alcoólatra, o pai que te manda, mas honre esse pai. Foi ele que Deus usou com a semente para você estar vivo hoje aqui. Então tem que amar. Entender que ele é ser humano, tem suas falhas. Então a mulher, quando ela desautoriza o homem, e eu atendo muitas mulheres que muitas vezes com raiva do marido, passou por um divórcio, passou por uma infidelidade, ela denigra a imagem daquele homem. Ela não sabe o mal que ela está fazendo para sua filha mulher, que não vai querer casar com o homem, prefere ficar com uma mulher, e o mal que ela vai fazer para o filho, para ser igual a esse pai aí, eu não quero. Aí ele vai buscar um pai em outros homens. Está vendo como é altamente psicológico? E a gente tem que ter muito cuidado.
Por isso que o casal tem que viver em harmonia e ser modelo. O que nós estamos vivendo hoje é falta de modelo familiar. Exemplo dentro das famílias. Casais que não se amam, vivem de aparência. Casais que vivem igual gato e cachorro, mas não quer se separar. Ou não, vou morrer dentro dessa casa, que eu já atendi uma família que morreu o homem e a mulher. Ficaram os 3 filhos sozinhos. Porque viviam igual gato e cachorro, foram se divorciar, não quiseram brigar por causa de um valor de um apartamento. E infelizmente morreram os 2 e ficaram os 3 filhos sozinhos. Por causa da dureza do coração do homem, né? Então, você que é pai, você é vital. O que ela falou, muito bacana, a mãe vai lá falar, vai beijar, vai abraçar. Mas o pai é vital para determinar a identidade biológica, se vai nascer um menino ou uma menina, e a identidade psicossexual. Seja um bom pai, seja uma boa mãe. E eu estava lendo um autor secular que falou assim, hoje, um médico, ele falou, eu atendo pacientes aqui. As crianças hoje têm excesso de tudo. Excesso de brinquedo, excesso de roupa, excessos de cursos. Porque os pais não querem ter tempo com os filhos, então enchem para fazer coisa, porque não querem dar atenção. Mas eles estão doentes porque estão com saudades do lar. Lar já quer dizer lugar de lealdade, lugar de amor e lugar de respeito. É lá que vai ter a base, como ele falou. É o lar que vai dar a base para os nossos filhos. Por isso que o Salmo 127:1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta acordar cedo, não adianta sair para comer o seu pão penosamente, sabe? Você vai se desgastar se o Senhor não for o seu princípio. Nós temos que voltar a viver uma vida mais simples, sabe? A entender que se nós temos filhos, nossos filhos são nossas prioridades. A saber organizar o nosso tempo, sabe? Em família. A mesa faz falta. Meu pai, éramos 11, e sentava lá nos 11, aquela mesa, uma falação, e ali brigava, e ali sorria, e isso foi vital para a gente. Hoje eu falo, hoje eu entendo, pastor Isaías, porque meu pai sempre quis morar em casa pastoral do lado da igreja. Porque querendo ou não, virava e mexia, ele entrava lá em casa, estava vendo como é que estavam as coisas, sabe? A gente via ele como um protetor, ele atendia, daqui a pouco ele almoçava lá. Estava lá, ia na igreja, resolvia e estava lá na casa. A presença foi muito forte. Então a presença de vocês que são homens como pais é importantíssima. Vocês são os protetores do lar. Sabe? Vocês são os protetores, vocês protegem, vocês são os guardiões da casa. E muitas vezes hoje, eu sei que o pai quer dar o melhor, né? E eu vou dizer uma frase que dizem que é do Billy Graham, não sei nem de quem é, mas diz que nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do nosso lar. Pode ser sucesso ministerial, pode ser sucesso profissional, mas se fracassou o lar, não compensa. Gente, meu Deus, tem muita pergunta aqui. Não vai dar para fazer, tá? Eu peço perdão, mas tem muita mesmo. Deve ter aqui mais de 10 perguntas. Eu quero agradecer o pessoal que mandou aqui, a Lúcia, lá de São Paulo. Vou fazer só menção aqui das pessoas que enviaram os seus questionamentos, né? A Lúcia mandou aqui o pastor Erivelton, nosso coordenador lá da Moca, mandou a pergunta da Lúcia. Aqui no grupo do workshop tem várias, tem uma pergunta do pastor Vitor, lá de Macaé, tem uma pergunta do Márcio de Sorocaba, tem a pergunta da Carla, lá de Itaboraí. Eu sei que aqui também tem gente querendo fazer pergunta, mas a gente já está na hora, né? A pastora Elisete tem um compromisso ainda hoje, ainda vai ministrar lá no CDM, então a gente vai encerrar o nosso workshop, no nosso horário. Agradeço a todos que estão participando à distância, que estão lá em cada polo. Agradeço vocês que estão aqui. Prometo que vai ter de novo. Eu venho com o maior prazer. Vai ter de novo. Vamos depois do almoço.
Vai ter de novo, nós vamos dar continuidade, já estamos planejando para o ano que vem. Eu acho que o workshop está ficando pequeno, ano que vem a gente vai ter um congresso de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor aí. Já estamos pensando em 2023, planejando as nossas ações. Vamos ficar de pé, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade tão rica. Você foi abençoado nessa manhã? Depois que a gente terminar aqui a nossa oração, nós vamos tirar nossa foto, tá? Todo dia temos tirado. Peço a vocês que estão também reunidos, que tirem uma foto, mandem para a gente. Estamos publicando nas nossas redes sociais. Isso é o quê? Calma, fique calma. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Povo ansioso, pastor. Fique calmo, vai dar tudo certo. Então, siga nossas redes sociais, o @Faculdade Vitória em Cristo lá no Instagram, Facebook. Os vídeos do workshop, o workshop foi presencial nos polos, transmitido só para os polos, né? Foram vídeos fechados, mas a partir de hoje à tarde estarão todos eles abertos no canal do YouTube da faculdade. Então, se você quiser rever tudo que foi falado nesses dias, você vai poder acessar o canal do YouTube e vai assistir novamente às palestras. Amém? Vou pedir nossa pastora para orar e abençoar a nossa vida. Amém. Eu queria fechar dizendo assim, são pessoas que adoecem pessoas, não é? Porque nós somos seres de relacionamentos. Mas Deus usa pessoas para curar pessoas. Então eu não sei em que área você foi adoecido. Se você deixar o verdadeiro amor de Deus, né, habitar em você, a cada dia você vai sendo curado e você vai ser curado para curar outras pessoas, pode ter certeza. Você não passou por nenhum trauma, sabe? Sem que Deus estivesse no controle. Ele estava no controle. E eu vejo hoje mulheres que passaram por abusos, foram abusadas por pai. Vocês veem a Joyce Meyer aí, gente. Olha que testemunho lindo daquela mulher, olha que exemplo de superação, né? Então, às vezes eu atendia meninas lá na igreja e elas, quando falavam, foram abusadas pelo pai, né? E aí tem todo um processo de a gente aconselha. E aí eu falava, você assiste essa mensagem da Joyce Meyer, quando ela fala com o pai presente lá, né? Que ela foi abusada pelo pai e ela foi pedir perdão ao pai, até o pai perdoar não foi fácil não. Ela foi pedir perdão e para ele perdoar, teve um processo que ele também, claro que ele não perdoou, porque ele também não se sentia perdoado, né? Porque se tem um workshop que você tem que fazer é sobre perdão, tá? Posso dar essa dica? Eu não sei se... É isso mesmo, eu falei até aí a Ivana que vai dar, vai ser muito bom, vim falando com ela. Vem para a escola dominical amanhã, que é uma aula importantíssima. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, são salvas, mas não têm vida plena. Porque ainda guarda mágoa, não conseguem perdoar. Por quê? Porque não sente ainda que é amado por Deus, perdoado por Deus. E para perdoar, você tem que receber para dar. É uma via de mão dupla. Recebe e dá. Recebe e dá. Né? Então, com certeza, a gente está aqui se tratando todo dia. Né? Todo dia nós precisamos do perdão de Deus, do amor de Deus. Estamos sendo curados. Estou saindo daqui hoje melhor, pode ter certeza. Você está saindo daqui melhor? Nós estamos em família. Isso aqui é muito bom, gente. Eu amo isso aqui, sabia? Isso aqui é um tratamento para a gente. Então, quando eu atendo pessoas lá, eu tenho uma menina que fez 5 abortos. A minha secretária, Helenice, quando ela dá esse testemunho para as adolescentes, ela fala, se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, a minha mãe fez 15 e eu fiz 5. Olha a sequência, né? Então, é muito libertador quando a gente vê que aquela área que você pensou que era para te destruir, Deus vai usar essa área para você ser um canal de bênção nas mãos dele para curar muitas pessoas. Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigada, Senhor, por esse workshop que foi falado aqui. Que o Senhor possa, Senhor, falar a cada coração. Que o Senhor possa atuar em áreas aqui, espiritual, emocional, física, material. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. E nós cremos na tua palavra que diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. E nós estamos aqui crendo nas tuas promessas, e crendo que
todos os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nada, ninguém vai poder impedir. Nós vamos realizar, confiando nas tuas promessas para as nossas vidas. Eu abençoo cada família aqui representada, cada lar, que haja paz, que haja alegria, que o teu amor se faça presente a cada dia. Muito obrigada pelo dom da vida, por essa família abençoada aqui, Pai. Nós já te agradecemos pelas bênçãos e vitórias, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Amém, assim seja. Deus abençoe vocês.